Boa tarde. Quero chamar aqui nesse instante o irmão Alexandre. Boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Alexandre Bernardes, do programa Verdade para o Tempo do Fim, na Rádio Musical. É um prazer tê-los aqui no 15º Encontro com a Vida. Vamos ficar em pé para uma breve oração. Oremos. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e nos deu esta oportunidade, neste dia ensolarado, neste feriado, onde pudemos tirar um pouco do nosso tempo para dedicar ao estudo da Bíblia e ao estudo do que diz a história acerca do tema A Nova Ordem Mundial, que é um tema muito hoje discutido no mundo político e no mundo cristão. Abre a nossa mente, ajuda-nos a entender esse assunto. Ser com cada pessoa aqui, em cada parte que irá realizar, principalmente com o pastor Raul Meyer e com o seu tradutor Eric Rosa. Ser conosco até o final desta programação. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Poder assentar. E agora nós vamos ter uma dica de saúde com a Glaucia. Uma boa tarde, irmãos. Boa tarde. Já tem um tempinho que nós não nos encontramos e agora voltamos a ter o nosso encontro com a vida. E agora nós vamos fazer o momento da saúde como sempre nós temos feito. E vamos falar sobre um assunto muito atual. Vamos falar sobre depressão, o mal do século. Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor têm e não sabem que têm. Muitas das vezes também as pessoas têm e a gente nem se apercebe, né? Por causa da nossa correria, por causa que estamos naquela movimentação toda do dia a dia e não nos apercebemos. Mas vamos ver quais são os sintomas, as causas. Depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. Nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Atualmente, mais de 450 milhões de pessoas são afetadas diretamente por transtornos mentais, a maioria delas nos países em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial de Saúde. Essa informação vem do site BBC Brasil, é bem recente, em 2009, apenas só tem um ano de informação, está muito recente. No Brasil, estima-se que cerca de 17 milhões de brasileiros tenham a doença. De acordo com o levantamento feito pelo INSS, 74 mil trabalhadores foram afastados de suas atividades em 2007 por causa dessa enfermidade, por causa desse problema, por causa desse transtorno mental. E esse número só vem aumentando, na verdade. Não tem caído, o nível tem se elevado cada vez mais. Por que será que o nível tem se elevado? Na verdade, a gente tem uma vida corrida, a gente tem escola, tem faculdade, tem casa, tem filho. Sim, e entramos num sistema onde muitas vezes para sair dele fica complicado, né? E acaba que a gente passa por algumas situações de transtorno e frustração que a gente fica um pouco que abalado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, e isso pode ser uma das causas. Algumas causas de depressão: frustração, como já disse, desilusões amorosas, divórcios, desemprego, enfermidades, não se aceitar, não gostar de si, morte de parentes e amigos e um dos principais pecados acariciados. Quando Deus concede a luz, nos é revelada e a gente não segue a vida em conformidade com a luz que nos foi concedida, se isso causa, de certa forma, uma frustração, causa uma prisão e a pessoa acaba caindo na cilada do pecado acariciado. Alguns sinais e sintomas: ansiedade, afastamento de amigos ou de pessoas,
cansaço e perda de energia e vontade de realizar uma determinada tarefa que progressivamente se alastra ou pode alastrar em muitas outras atividades. Vontade de chorar, tem maus resultados escolares, vontade de ficar sozinho, isso é muito ruim. Não querer ouvir barulhos, querer ficar só no silêncio, sentimento de tristeza persistente, problema de autoestima, não se gostar, não se aceitar, sentir-se triste e abatido sem conseguir encontrar algo que anime ou que lhe consiga despertar o interesse, sentimentos de culpa, desesperança, desamparo, solidão, ansiedade ou inutilidade, não se achar que pode ser capaz de fazer alguma atividade, não se sentir útil para a sociedade, para ajudar as pessoas. Medo de executar determinada tarefa, isolamento, perda de apetite, perda do desejo sexual, pensamentos de suicídio e morte. Isso é muito comum às pessoas que têm depressão, mudanças na percepção do tempo, excessos de choro, chora sempre, desatenção à própria higiene, possíveis mudanças de comportamento, como agressões ou irritabilidade. Esses são alguns sinais e sintomas. Tratamento. Aqui tem um tratamento básico, bem simples, que as pessoas podem fazer, ok? É somente um auxílio, mas vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar esses sinais e sintomas. Comer bastante aveia, grão de bico, amêndoa, noz, castanha do Pará, castanha do caju, pinhão, abacate, levedura de cerveja, geleia real, vitaminas B1, B2 e vitamina C, ácido fólico, ferro e ômega 3 que se encontra na linhaça, espinafre e agrião. Eliminar o consumo de tudo que seja refinado, açúcar branco, farinha branca, gordura saturada, bebidas estimulantes como café, chá preto, mate, etc., bebidas alcoólicas, tabaco e refrigerantes. Eliminando essas coisas, a gente vai ter a nossa mente muito mais pura, sim, muito mais, menos embotada, sim, para que a gente possa ter um ânimo melhor. Alguns chás que nós podemos usar para aliviar os sinais e sintomas, como erva de São João. Como fazer, vocês podem ver ali, por infusão, use 2 colheres de sopa e vocês podem pegar essa receita depois. Hipérico também é outra erva muito boa para ajudar na depressão, e valeriana, que é uma erva calmante. Fazer exercício físico diariamente, consumir alimentos que contêm vitaminas do complexo B, tomar banho de sol diariamente, antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas, dormir de 6 a 8 horas por noite. Os melhores remédios. Se nós queremos realmente ficar curados da depressão, devemos seguir alguns passos. Quais são? Está lá em Isaías 58, do verso 6 ao 10. Resumindo o que diz Isaías, verso 58, no capítulo 58, ajudar quem está precisando. Geralmente as pessoas que têm depressão olham somente para si, quando na verdade deveriam olhar para o próximo. São egocêntricas, só olham para o próprio umbigo. Na verdade, deveria olhar para os irmãos que estão ao seu redor. Diz assim, em Isaías 1,18: Vinde a mim, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se você tem problema de pecado acariciado, vai a Deus e conte tudo a Ele, que pela fé você terá o seu galardão, que será perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso está lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 9. Irmão, se você se sente abatido, com aquele peso de injustiça sobre você,
confesse ao Senhor Jesus. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não há tentação, irmã, não há pecado, não há nada que Deus não tenha um auxílio para que você possa vencer. E por último, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses são os melhores métodos, esses são os melhores remédios. Jesus é aquele que pode curar. E que vocês possam ter uma boa programação e a paz do Senhor. Amém. Thank you for coming tonight. Obrigado por vir essa noite. And I hope that you will find some answers to some questions tonight that you may have had for a long time. Eu espero que hoje vocês encontrem respostas às perguntas que talvez vocês tenham por longo tempo. I also want to show you some things that you may not have seen before. Talvez eu venha estar mostrando algumas coisas que vocês ainda não conheçam, não tenham visto. The Bible is full of answers. A Bíblia está cheia de respostas. And everywhere we turn in the Word of God, we can learn about the principles that have been taking place in the world around us. E onde quer que abramos na palavra de Deus, nós podemos aprender dos princípios que têm sido colocados no mundo ao redor de nós. So if you will turn in your Bibles, if you brought your Bibles with you, please open them to the book of Revelation. Se vocês trouxeram suas Bíblias com vocês, por favor, abramos no livro de Apocalipse. I want to begin by showing you something that I think you'll find very interesting. Eu gostaria de começar mostrando algo que eu acho que vocês vão achar bastante interessante. And we're looking at Revelation chapter 13. Vamos a Apocalipse capítulo 13. And we're going to read the 8th verse. E vamos ler o 8º verso. The Bible says, all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. E diz, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. When it's speaking of this him that's mentioned here, quando está falando desse ele que está mencionado aqui, it's actually referring to the beast that's mentioned here in the second verse, the first and second verse. Quando diz adoraram-na, está se referindo à besta que está no verso 2. So John the Revelator sees in vision a very strange beast. Então João o revelador vê em visão uma besta muito estranha. And that strange beast has many different characteristics. E essa besta muito estranha tem muitas características diferentes. It has 7 heads and has 10 horns. 7 cabeças, 10 chifres. And it looks like a leopard and a bear and a lion all mixed together. E parece como um leopardo, um leão e um urso, tudo misturado. But what is a beast in Bible prophecy? Mas o que é uma besta na profecia bíblica? The Bible is its own interpreter. A Bíblia é o seu próprio intérprete. When you study the Bible, you can find out what the Bible means by these symbols. Você, quando estuda a Bíblia, pode descobrir o que a Bíblia quer dizer pelos seus símbolos. For that matter, anything else that's not clear, you can search the scriptures and you can find the meaning of these things. E quando você encontra algo que não está muito claro, você pode buscar e pesquisar nas escrituras até encontrar o significado desses símbolos. By the way, when you are studying Bible prophecy, a propósito, quando vocês estiverem estudando profecia bíblica, it's important to understand that there is a distinction between that which is literal and that which is figurative. Quando vocês estiverem estudando, então é importante
ter o discernimento daquilo que é literal, daquilo que é simbólico. How do you know which is symbolic and which is literal? Então, como saber o que é simbólico e o que é literal? It's actually very simple. É muito simples. If an object or an animal or some other characterization Se esse objeto ou animal ou qualquer caracterização does not naturally occur in nature, não ocorre naturalmente na natureza, then it is a figurative illustration. então é uma ilustração figurativa. If it does naturally occur in nature, Se ocorre naturalmente na natureza, then of course it is a natural or literal understanding or meaning. então você pode ter um entendimento literal daquilo. So what we're talking about here is a beast. Então, do que estamos falando aqui? Besta. This is a beast that does not occur naturally in nature. É uma besta que não ocorre naturalmente na natureza. Therefore, it is symbolic. Portanto, devemos entender como simbólico. And it must be understood symbolically. E deve ser compreendido de forma simbólica. It is describing something else. Está descrevendo uma outra coisa. What is a beast, though? Let's try to understand that first from Então, Scripture. vamos tentar compreender primeiro o que é uma besta. Keep your finger in Revelation 13 and turn to Daniel chapter 7. Mantenha o seu dedo em Apocalipse 13 e vamos para Daniel capítulo 7. By the way, Daniel and Revelation go together. A propósito, Daniel e Apocalipse andam juntos. The whole Bible goes together. Na of course. verdade, toda a Bíblia anda junta. But Daniel and Revelation are especially connected to prophecy, and they are connected to each other. Mas o Apocalipse e Daniel sempre estão especialmente conectados à profecia e um ao outro. Many of the things that Daniel saw in vision, for instance, Muitas das coisas que Daniel viu em visão, por exemplo, are also seen by John the Revelator. também são vistas por João o Revelador. So we can perhaps gain some understanding of these things from reading both books. Portanto, devemos ganhar algum entendimento ao lermos ambos os livros. Daniel chapter 7 verse 17 tells us exactly what a beast is. Daniel capítulo 7, verso 17 diz exatamente o que é uma besta. It says, "These great beasts which are four." Diz assim: estes grandes animais, que são 4. See, Daniel had seen 4 beasts in the earlier part of Daniel 7. Então Daniel viu 4 bestas na parte anterior desse capítulo 7. These great beasts which are four kings, Então essas 4 bestas são 4 reis which shall arise out of the earth. que se levantarão da terra. So in other words, a beast represents a king or kingdoms. Em outras palavras, uma besta representa um rei ou um reino. When you study prophecy, Quando você estuda a profecia, whenever you see a strange beast that is like the beast that we've described here in Revelation, quando quer que você veja uma besta que é parecida com aquela descrita em Apocalipse, you can know that the application is symbolic, but it's referring to nations and kings. você pode saber que essa aplicação é simbólica e se refere a uma nação ou um reino. We have many nations and kings today, don't we? Mas nós temos muitas nações e reinos hoje em dia, não é? I also want to point out that there are other symbols before we go on. Eu gostaria também de citar que existem outros símbolos antes de continuarmos. Take a look at Revelation 12, for instance. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 12, por exemplo. Verse 1 tells us that there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Verso 1 nos diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Now, a woman is naturally occurring in nature, Uma mulher ocorre naturalmente na natureza, but not a woman with the sun as her clothing and the moon under her feet and 12 stars around her head. mas não uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na sua So cabeça. this is a symbolic woman. Então essa é uma mulher simbólica. Now what does
what is a woman in Bible prophecy? Então, o que seria uma mulher? O que representa uma mulher na profecia bíblica? We can turn to the Bible to find out. Nós podemos buscar na Bíblia e descobrir. You'll turn in your Bibles to Hosea chapter 1. We'll find out what a woman represents. Se nós abrirmos na Bíblia, em Oséias capítulo 1, nós vamos descobrir o que representa uma mulher na Bíblia. The prophet Hosea was sent to Israel with a message of God's judgment. O profeta Oséias foi enviado a Israel com uma mensagem de juízo da parte de Deus, Because of Israel's apostasy. por causa da apostasia do povo de Israel. And God did something very strange with Hosea. E Deus fez algo muito estranho com Oséias. Who would ever want to do what God told Hosea to do? Who would ever want to do what God told Hosea? Quem gostaria de fazer o que Deus pediu para Oséias fazer? God told Hosea to go and marry a prostitute. Deus pediu a Oséias para ir se casar com uma prostituta. God's prophet O profeta de Deus was to marry a profligate woman. devia se casar com uma mulher da vida. Imagine Imagine the conflict that must have gone on in Hosea's o mind. conflito que deve ter passado na mente de Oséias. So in verse 3 it says, he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, which conceived and bare him a son. Verso 3. Verso 3 diz assim: Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Okay, so this is what he did in order to obey God's instructions. Então foi isso que Oséias fez para obedecer às instruções de Deus. But verse 2 actually tells us more about what this represents. Mas no verso 2, isso na verdade nos mostra mais a respeito do que representa esse símbolo. And it says, the beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said unto Hosea, go take a wife of whoredoms and children of whoredoms. E no verso 2 é dito: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher das prostituições e filhos de prostituição. For the land hath committed great whoredoms, departing from the Lord. Porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. So in other words, God was using this woman to illustrate the apostasy of His church. Então, em outras palavras, Deus estava utilizando essa mulher para ilustrar a apostasia que estava ocorrendo com sua igreja. And in fact, Gomer's children were given names that also represented the judgments that God was going to bring upon His church. E também os nomes dos filhos de Gomer representavam os juízos que Deus queria trazer sobre a nação. So now we know that a woman represents a church. Então nós sabemos agora que uma mulher representa uma igreja. So this woman in Revelation 12 Essa mulher de Apocalipse 12 is a beautiful woman. é uma mulher bonita. She is represented as a pure woman. Ela é representada como uma mulher pura. This is representing the pure church. Ela está representando uma igreja pura. In other words, we have symbols in prophecy that we can understand. Em outras palavras, existem símbolos na profecia que nós podemos entender. Let me show you another one. Deixe-me mostrar-lhes a outra. Revelation 17. Apocalipse 17. Here is another example that ties these two symbols together. Aqui há outro exemplo que une esses dois símbolos juntamente. And it says that the angel that came to John, and he said, come hither, verse 1, and I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. E no verso 1 nos é dito: e veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. So here, once again, we see a profligate woman. Então, uma vez mais, nós vemos uma mulher prostituta, Which represents an apostate church. que também representa uma igreja apostatada. And the angel is going to show him something about this church. E o anjo está prestes a mostrar-lhe algo a respeito dessa igreja. But I want you to notice that it says the woman is sitting on many waters.
Mas eu quero que vocês notem que o anjo diz que essa mulher está sentada sobre muitas águas. What does the waters mean que- in this symbol? O que águas devem significar nesse símbolo? I mean, here is an illustration of something that perhaps is difficult to understand. What is water? Aqui está uma ilustração que talvez seja mais difícil de entender. O que seria água? Verse 15 tells us exactly what waters is in prophecy. No verso 15 é dito exatamente o que água significa na profecia. It says that he said unto me, the waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, multitudes, nations, and tongues. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. I think it's fantastic that the Bible reveals to us its own interpretation. É fantástico que a Bíblia nos revela sua própria interpretação. So this woman is sitting on many people. Então, essa mulher está sentada sobre muitos povos. People from all nations of the world. Muitos povos de todas as nações do mundo. In other words, this church controls millions upon millions upon millions of people. Em outras palavras, essa igreja controla milhões e milhões de pessoas. And then it says in verse 2 that he was going to show something else. E também é dito no verso 2 que ele iria mostrar algo mais. It's all about this profligate church, this profligate woman. Sempre relacionado a essa mulher prostituta. And it says, with whom the kings of the earth have committed fornication. Diz, com a qual fornicaram os reis da terra. So now this is another part of this symbolic representation. Então aqui é uma outra parte dessa representação simbólica. The kings of the earth, of course, are the rulers of the nations. Claro que os reis da terra se refere aos governantes das nações. And they are the ones who are in this illicit relationship with this profligate woman. E eles são aqueles que estão nessa relação ilícita com essa prostituta. Or this church. Ou essa igreja. So then to understand who this Bible prophecy is talking about, we've got to find a church that is constantly involved with rulers and kings of the earth. Então, para compreendermos de quem essa profecia está falando, de que igreja essa profecia está falando, nós devemos lembrar ou procurar saber que igreja está sempre relacionando-se com os reis, os governantes dessa terra. And by the way, the angel said that the inhabitants of the earth, verse 2, have been made drunk with the wine of her fornication. E a propósito, também é dito que os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua fornicação. And then it goes on to say, he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit on a scarlet-colored beast. E também continua dizendo no verso 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. So now we have a very interesting problem. Agora nós temos um problema interessante. We have a woman riding on a beast, É uma mulher montada sobre uma besta. and also controlling many nations and people. E também controlando muitas nações e pessoas. So we learned already what a beast is. Nós já aprendemos o que é uma besta. It's a government, a civil government, or it's a kingdom. É um governo, um reino, um poder civil. And a woman is a church. E uma mulher é uma igreja. So here is a church that controls a government. Então aqui está uma igreja que controla um governo. And they have worldwide political interaction with the kings or rulers of the nation. E elas têm interação mundial com os reis ou os governantes das nações. This is very intriguing. Isso é muito intrigante. And I want you to notice also that it says this beast was full of names of blasphemy and having 7 heads and 10 horns. E eu gostaria que vocês notassem também que é dito que essa besta estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Now when we opened this evening, we looked at Revelation 13. E ao abrirmos nessa tarde, começamos com Apocalipse 13.
verse 1 and 2, we learned that this beast has 7 heads and 10 horns also. E no verso 1 nós aprendemos que essa besta de Apocalipse 13 também tem 7 cabeças e 10 chifres. So we are learning something very fascinating tonight. Então estamos vendo algo muito fascinante essa noite. Revelation 13 introduces this beast. No Apocalipse 13 é apresentada essa besta. Revelation 17 enlarges on this beast. O Apocalipse 17 amplia a visão dessa besta. And it explains to us more about what this beast is doing. E nos explica um pouco mais a respeito do que essa besta está fazendo. So this church and state combination E então essa combinação de igreja e estado is immorally involved, spiritual immorality, or is involved in spiritual immorality está envolvida em imoralidade espiritual with the kings of the earth. com os reis da terra. In other words, the Bible is teaching us that the mixture of church and state is immoral. Em outras palavras, a Bíblia nos está dizendo que a união entre Estado e igreja é uma união imoral. Do you remember when the Herodians came to Jesus Vocês se lembram quando os herodianos se aproximaram de Jesus and they tried to trap him? e tentaram pegá-lo em uma armadilha? They wanted to accuse him before Caesar Eles queriam acusar Jesus diante de César. if he answered the question one way, Se Jesus tivesse respondido a pergunta de uma forma, and they wanted to disconnect him from the loyalties of the people if he answered the question the other way. e se ele tivesse respondido de outra forma, ele queria desconectar sua influência com o povo judeu. And they said, is it lawful to render tribute to Caesar? E eles disseram: é lícito render tributos a César? If Jesus said yes, then they could tell the people that he was disloyal to the nation of Israel. Se Jesus dissesse sim, então eles diriam ao povo da sua nação que ele é leal, ele não é leal aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos. If he said no, E se ele dissesse que não they é had isso, messengers ready to run over to the government and tell them that Jesus was a traitor. então eles tinham mensageiros prontos para correr até o governo e dizer que Jesus era um traidor. They thought they had him trapped in a corner. Eles acharam que tinham colocado Jesus contra a parede. But how did Jesus answer the question? Mas como Jesus respondeu à pergunta? Render unto Caesar the things that are Caesar, he said, and unto God the things that are God's. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. They were surprised at how quickly Jesus could get out of the trap. Eles ficaram surpreendidos de como Jesus tão rapidamente pôde sair dessa But what armadilha. Jesus was saying O que Jesus estava dizendo is that there are two different spheres of responsibility. é que existem duas diferentes esferas de responsabilidade. One sphere is Caesar's sphere. Uma esfera é a esfera de César. Caesar has his place, or the rulers of this world have their place. Ou seja, os governantes dessa terra têm o seu lugar. They have their work to do. They have their jurisdiction. Eles têm a sua jurisdição, a sua obra a fazer. They are given a certain time in which to demonstrate their ability and their loyalty to the principles of respectable government. É dado a eles um tempo de oportunidade de demonstrar as suas habilidades no que diz respeito aos aspectos civis. But the other sphere is the sphere that God controls. E a outra esfera é a esfera que Deus controla. The place of conscience and the commitment of the individual to God. O lugar da consciência, do comprometimento do indivíduo com Deus. Those two, Jesus said, religion and the state must be separate. E Jesus disse que essas duas partes devem estar, a parte da religião e a parte do Estado devem estar separadas. That's why it's spiritual immorality E é por isso que é imoralidade espiritual to mix church and state together.
colocar igreja e Estado That's juntos. why God has forbidden É por causa disso que Deus mixing proibiu, church and state together. de colocar igreja e Estado juntos. And that's why this woman is described as a prostitute. E é por isso que essa mulher, em Apocalipse 17, é descrita como uma prostituta. And that's why these people are described as, the kings rather, are described as committing fornication with her. E é por isso que esses reis são descritos como cometendo fornicação com essa mulher. You know, the Bible is actually very clear. In spite of the strange figures of speech and symbols that you see. Então vocês podem notar que a Bíblia, apesar desses símbolos que parecem ser um pouco complicados, ela é muito clara. And once you understand those principles, E ao compreendermos estes princípios, Bible prophecy just opens up to your mind in a powerful way. a profecia bíblica simplesmente vai abrir para sua mente de uma maneira poderosa. All right, so here in Revelation 17, we have a woman on a beast who is controlling the beast. Então aqui em Apocalipse 17 nós temos uma mulher montada numa besta, ou seja, controlando essa besta, Which represents a woman that controls a civil power, or a church rather, that controls a civil power, que representa uma igreja que controla um poder civil and they control multitudes of people. e que controla multidões de pessoas. Does such an entity exist today? Tal entidade existe hoje? I want to come back to that. Vamos voltar. But right now, I want you to Depois disso. notice, come back to Revelation 13, Agora eu gostaria que nós voltássemos a Apocalipse 13, where we see this beast again for the first time in the book of quando Revelation. nós vimos essa besta pela primeira vez no livro de Apocalipse. And in verse 8 it says that all that dwell upon the earth shall worship him. E é dito no verso 8 que todos os que habitam sobre a terra adorariam-na. Does the Bible mean what it says? Será que a Bíblia quer dizer o que ela disse? Does the Bible mean what it says? Será que a Bíblia quer dizer o que realmente disse? Do you believe the Bible? Vocês creem na Bíblia? See? The Bible, if we believe the Bible, then we also believe that the Bible is accurate and it means what it says. Então, se nós cremos na Bíblia, nós também cremos que a Bíblia é precisa e ela quer dizer aquilo que ela disse. And it says that all that dwell upon the earth. E é dito que todos os que habitam sobre a terra. That means everybody Isso significa todos. is going to worship him. E todos vão adorá-la, Except a few people com exceção de um grupo de pessoas. whose names are not written in the book of life. Or Or rather, whose names are written in the book of life. com exceção das pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da The vida. vast majority are going to worship this A beast. vasta maioria irá adorar a You see, essa besta. Bible prophecy tells us that at the end of time, the central issue is over worship. Então a Bíblia nos mostra que no fim dos tempos a questão central será sobre adoração. And all the leaders and kings and rulers of the world E que todos os líderes e reis e governantes desse mundo are working with this church-state entity to bring this point about. estão trabalhando com essa igreja-estado, essa entidade igreja-estado para trazer todo esse contexto à tona. Do you realize this is talking about a global religion? Vocês notam que isso está se referindo a trazer à tona uma religião mundial? The Bible actually predicts a global religion. Na verdade, a Bíblia prediz uma religião mundial, A worldwide worship. uma adoração mundial. Well, how can that be Mas como isso pode acontecer? when we have so many different religions? Quando nós temos tantas diferentes religiões hoje. We have Hindus and Buddhists. Nós temos hinduístas, budistas, cristãos, We have Muslims. muçulmanos. We have many different religions in the Existem world. muitas religiões diferentes A no few weeks mundo. ago, I was in Japan and I learned about the Shinto religion.
Algumas semanas atrás eu estive no Japão e eu aprendi algo sobre a religião shintoísta. How are all these religions going to come together and worship in a singular religion? Como todas essas religiões vão chegar a um ponto de estar juntas para fazer uma adoração singular, única? Well, actually, in order to do, all we have to do is really think about it a little bit. Tudo que precisamos fazer é pensar, parar para pensar um pouco. In order to have a global religion, De maneira para que possamos ter uma religião mundial, you have to have some other elements to make it feasible. nós temos que ter alguns outros elementos para fazer isso se tornar realidade. Because right now it's not feasible. Porque nesse momento isso não é real. It doesn't make sense in the modern world. Isso não faz sentido algum no mundo moderno. So how can it become feasible? Como isso pode se tornar realidade? Because if the Bible means what it says, then this is going to happen. Porque se a Bíblia quer dizer aquilo que ela disse, então isso vai And acontecer. I want you to notice something else about this. E eu quero que vocês notem algo mais a respeito There's disso. another beast mentioned here in Revelation 13. You'll find it in verse 11. É mencionado uma outra besta aqui em Apocalipse 13 e nós encontramos no verso 11. It has two horns like a lamb, E que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, but he speaks as a dragon. mas que falava como um dragão. Again, this is symbolic. Outra vez isso é simbólico. And then it says that he is in cooperation with the first beast. E também nos é dito que está em cooperação com a primeira besta. In fact, verse 12 says he exercises all the power of the first beast. De fato, no verso 12 é dito que exerce todo o poder da primeira besta. And this second beast causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast. E essa segunda besta faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Wow, so this is remember, a beast is a civil power. Vocês se lembram que besta é um poder civil. So this is another civil power that has global influence and can enforce the worship of the first beast. Então, vamos entender que essa segunda besta é um outro poder civil que tem influência mundial para forçar a adoração para aquela primeira In besta. fact, he has such power that in verse 15 it says that he creates the image of the beast, and this beast, sorry, it's hard to read this. Maybe I should. Desculpa que está um pouco difícil de ler. There we go. All right. And in verse 15 it says that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. E tem tanto poder que nós vemos no verso 15 que diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da Not besta. only are we talking about a universal religion, Nós não somente estamos falando de uma religião universal, we're also talking about a universal penalty for not going along with the universal religion. mas também estamos falando de uma penalidade universal para aqueles que não se enquadram a essa religião universal. That's pretty scary stuff. Isso é algo muito assustador, Well, that's what the Bible says. mas é o que a Bíblia diz. It's absolutely astonishing. É assustador, é absolutamente assustador. In fact, it goes on to say that those who do not worship this beast or his image E continua dizendo que aqueles que não adoram essa besta e a sua imagem will not receive the mark in their right hand or in their forehead. This is the mark of the beast. não receberão a marca da besta na sua mão direita ou na sua testa. And then it goes on to say that they will prevent you from buying and selling if you don't have the mark of the E beast. continua no verso 17 dizendo que não vão poder comprar ou vender se não tiver esse sinal, Now, o these are sinal da very besta. familiar verses to any student of prophecy. Claro que esses são versos muito familiares para qualquer estudante das profecias. Maybe we could have the lights back up again, please, because Talvez I need to precisamos- be able to read my scripture. Talvez precisemos de um pouco mais de luz novamente porque já não conseguimos ler aqui a passagem.
Thank you. Obrigado. That helps a little. Isso ajuda um pouco. Okay. So where are we going with all this? E para onde estamos indo com tudo isso? I want to point out something now about verse 8. Eu gostaria de apontar uma outra coisa no verso 8. In order for a universal religion to be developed, Para que se possa desenvolver uma religião universal, there must also be universal politics, é necessário que haja também uma política and there global. must also be universal economy. E também é necessário que haja uma economia global. All three go hand in hand. Todos esses três vão de mãos dadas. You can see it Você pode ver isso right from these verses. aqui nesses próprios It versos. doesn't exactly spell it out that way, but it makes it clear that if there's going to be enforcement at a universal level, there also has to be, obviously, universal politics and universal economy. Fica óbvio que para que, como está predito aqui, haja uma religião universal, é necessário que haja uma política universal e uma economia universal. By the way, the Bible actually tells us this in Revelation 18. E a propósito, a Bíblia nos diz isso em Apocalipse 18. Verse 9 of Revelation 18 tells us that the kings of the earth who have committed this fornication with this church, Verso 9, né, é nos dito que esses reis da terra que cometeram fornicação com essa mulher, com essa igreja, and they have lived deliciously with her. e viveram em delícias com ela. In other words, they are in a very compatible relationship. Em outras palavras, eles estão numa relação muito compatível. And they are working together to accomplish their religious goals. E eles estão trabalhando juntos para alcançar os seus objetivos religiosos. And then you go over to verse 11, Então vamos ao verso 11. and it says, the merchants of the earth will also weep and mourn over her when this woman is punished. Onde nos é dito que os mercadores da terra também chorarão e lamentarão sobre essa mulher quando ela for punida. The merchants, who are the merchants of the earth? Quem são os mercadores da terra? The merchants of the earth are those who control the economy. Os mercadores da terra são aqueles que controlam a economia. They're the central bankers, Os they are bancos centrais, the multinational corporations, as corporações multinacionais, they involve the economists. os economistas. In other words, they are also working together with these entities Em outras palavras, eles também estão trabalhando juntamente com essas entidades to align the world so that the ultimate prophecy can be fulfilled. para alinhar o mundo para que essa última profecia seja cumprida. The prophecy of a universal religion. Essa profecia de uma religião universal. Come down to verse 15. Vamos ao verso 15. It says the merchants of the earth were made rich by her or by their relationship with this woman. É dito que os mercadores dessas coisas se enriqueceram por essa relação com essa mulher. And when she is punished, they stand back. E quando ela for punida, eles vão ficar de longe. They don't want to participate in her punishment. Eles não querem participar da sua punição. It's like little children when they're fighting. É como algumas crianças quando estão brigando. And mother comes along and separates them. E quando a mãe chega e os separa. Then she starts to sort out which one is at fault. E ela começa a sondar quem foi aquele que começou a briga. And the guilty party usually says, "Oh, it's not my fault. I didn't do it." E a parte que é culpada vai começar a dizer, ó, não foi minha culpa, eu não fiz nada. And so then she knows who it is. E então nós sabemos que é assim que In funciona. other words, those who are wanting to avoid punishment Então aqueles que estão querendo evitar a punição, stand back and they say, "Wait, it's not my fault. I didn't do anything wrong." eles vão ficar para trás e dizer, olha, não foi minha culpa, eu não fiz nada de errado. That's what these merchants do. Isso é o que esses mercadores farão. And also in verse 9, that's what the kings do. In verse 10, rather, that's what the kings do. E no verso 10 é dito que é o que os reis farão também. So Bible prophecy gets even more interesting. Então a profecia bíblica se torna ainda mais Let me interessante. show you how Revelation 13 verse 8
Vou mostrar-lhes agora como Apocalipse, capítulo 13, verso 8, and its universal religion e sua religião universal was prophesied back in Daniel's time. também foi profetizada no tempo de Daniel. Daniel, the prophet, O profeta Daniel tells us what's coming in the future. nos diz o que irá acontecer no futuro. And God arranged affairs in Babylon E Deus arranjou os assuntos em Babilônia so that the stories themselves tell us about what it's going to be like at the end of time. para que a própria história venha nos mostrar o que será, como será essa situação no futuro. You remember the great image that Daniel saw in vision? Vocês se lembram da grande imagem que Daniel viu, que Daniel viu em visão? Well, Nebuchadnezzar saw Que it. Nabucodonosor viu em visão? They both saw it. Nebuchadnezzar and Daniel saw this image in vision. Os dois viram. Nabucodonosor viu em sonho e depois Daniel foi revelado em visão. It wasn't just Nebuchadnezzar's vision. Não foi somente uma visão de By the Nabucodonosor. way, God gave this vision to both Nebuchadnezzar and Daniel E então Deus dá essa visão para Nabucodonosor e a Daniel, so that when he interpreted that vision to Nebuchadnezzar, para que ao Daniel interpretar essa visão a Nabucodonosor, Daniel was also giving us certainty that Bible prophecy is going to come true. Daniel também estava dando a nós a certeza de que a profecia bíblica se tornaria realidade. And it says here in Daniel chapter 2 that the king made his own image. E é dito aqui em Daniel capítulo 3 que ele fez a sua própria imagem, Just like the one he'd seen in vision. exatamente como aquela que ele viu em visão. And he set this up in the plain of Dura, No capítulo 2, perdão. E ele coloca na planície de chapter Dura, 3. no capítulo 3, And in verse 2 we learned that there were all these various people brought together to worship the image. e no verso 2 nos é dito que todas essas pessoas variadas aqui são levadas a adorar essa imagem. I want you to notice once again, the issue is worship. E eu quero que vocês notem uma vez mais, a grande questão é adoração. And I want you to notice also all the different ones that were there. E eu gostaria que vocês notassem também todos esses homens que estarão aqui relacionados. Vamos ler, verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governantes, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha Now levantado. think about what Nebuchadnezzar did. Agora, parem para pensar a respeito daquilo que Nabucodonosor When fez. Nebuchadnezzar conquered the nation, Quando Nabucodonosor conquistou as nações, he harmonized their political structure. ele harmonizou a estrutura política dessas nações, So that they could be all part of the Babylonian system of politics. para que todos eles se tornassem parte do sistema político de Babilônia. That's why Daniel and his friends and other Hebrews were in Babylon to learn the politics and education and science, etc. of the Babylonians. É por isso que Daniel e seus 3 companheiros e outros hebreus estavam em Babilônia para aprender a política, a ciência e o conhecimento dos babilônicos. What this verse is telling us that he was using this political order to enforce his religious worship. Então, o que a Bíblia nos está dizendo aqui em Daniel 3 é que ele estava usando essa ordem política para impor uma religião, uma adoração. And then you'll notice right in the middle of the verse there are the treasurers. E notem que no meio do verso é dito os tesoureiros. He had harmonized the economy Ele harmonizou a economia to be unified throughout the whole empire. para estar unificada através de todo o império. In other words, he had established a new world order. Em outras palavras, Nabucodonosor estabeleceu uma nova ordem mundial.
A world order that involved global politics, uma ordem mundial que envolvia política global, global economy, economia global and global religion. e religião global. That's what Daniel chapter 3 is all about. É disso que o capítulo 3 de Daniel It's está showing falando. us not only what Nebuchadnezzar did, Não está nos mostrando somente o que Nabucodonosor it fez, is a prophetic story about what is going to happen at the end of time. mas é uma história profética a respeito daquilo que irá acontecer no tempo do fim. Ever since World War II, Desde a Segunda Guerra Mundial, there has been a growing and more powerful and expanding global political order. tem havido uma crescente e em grande expansão ordem política global. In fact, it has grown and grown and grown De fato, ela tem crescido e crescido e crescido until today. até hoje. Until the United Nations Até que as Nações Unidas is now being used to pressure nations to align with the global political order. estão pressionando as nações para aplicar uma ordem política mundial. And they have many extensions in the United Nations. E existem muitas extensões nas Nações Unidas, Trade Organization, ah, the World Trade Organization. como a Organização de Comércio Mundial, There's NATO, existe a OTAN, and there are other aspects that are various arms that control various sectors of global society. e existem também outros setores, outros braços que controlam outros setores da sociedade mundial. Ever since the very first President George Bush, Desde que o primeiro presidente George Bush, we have been hearing about the New World Order. que é o pai do George Bush, que nós conhecemos há pouco tempo, nós temos escutado a respeito de uma nova ordem mundial. From the perspective of Bible prophecy, De uma perspectiva da profecia bíblica, this global order is laying the foundation essa ordem mundial está deitando os fundamentos to fulfill Revelation 13:8. para cumprir Apocalipse 13, verso 8. Now, recently we have had an economic crisis, Como agora recentemente tivemos uma crise econômica, right? An economic crisis. sim, uma Do you have crise an econômica. economic crisis here in Brazil? Vocês ouviram de crise aqui no Brasil? Yes, but maybe it wasn't quite as bad as it was in the United States or in Europe. Talvez não foi forte como foi nos Estados Unidos ou na Europa. The economic crisis has been used to consolidate the control of global economy. Essa crise econômica foi utilizada para consolidar o controle econômico mundial. Since about 2008, Desde 2008, world leaders have been continuing to have meeting after meeting after meeting. os líderes mundiais têm continuamente se encontrado em reunião. 2 weeks ago, they had one in Toronto. Há 2 semanas atrás, eles tiveram uma reunião em Toronto. They've had G7 meetings, Eles- G8 meetings, and G20 meetings. Eles tiveram reuniões do G7, do G8 e do G20. The G7 is the 7 largest economies in the world, O G7 são as 7 maiores economias do mundo and they do the planning for the G20 meeting. e eles fazem os planos para o encontro, a reunião do G20. Sometimes they bring in Russia, which then makes it the G8. Russia. Ok. Algumas vezes eles incluem a Rússia, que é, no caso, o G8. And they also do they work together to plan for the G20 meetings, which is the 20 largest economies of the world. E eles também trabalham juntos para planejar o que será discutido nas reuniões do G20, que são os 20 maiores economias do mundo. These meetings, by the testimony of world leaders themselves, Essas reuniões, pelo testemunho dos próprios líderes políticos mundiais, are all about creating a new world economic order. está relacionada com o tema de criar uma nova ordem econômica mundial. All you have to do is read the words of people like Angela Merkel, Chancellor of Germany. Tudo que você precisa
fazer é ler as palavras de pessoas como o chanceler da Alemanha, Gordon Brown, former Prime Minister of Great Britain, Gordon Brown, que é o primeiro-ministro anterior da Grã-Bretanha, Nicolas Sarkozy, the President of France, Nicolas Sarkozy, que é o presidente da França, and even Benedict XVI, e também Bento XVI, the Pope of the Catholic Church. o Papa da Igreja Católica. He himself is calling for a new world economic order. Ele também está chamando o mundo para uma nova ordem econômica. In fact, Gordon Brown, when planning for the G7 and the G20 meeting that took place in London, De fato, Gordon Brown, ao estar planejando para o G7 e o G8, que ocorreu em Londres, it was last year, foi no ano passado, he went down to the Vatican to talk to Benedict XVI. ele foi até o Vaticano para ter uma reunião com Bento XVI. And the newspapers said E os jornais disseram that Gordon Brown had gone to Rome que Gordon Brown foi a Roma to get divine guidance in solving the economic crisis. para procurar guia divina para solucionar a crise econômica. So here we have a church that is involved in global politics Então nós temos aqui uma igreja que está envolvida em política global and global economy. e economia global. In fact, it is also a state. De fato, o Vaticano também é um estado. During around the G7 meeting, or was it G8? I think it was a G8 meeting in Italy. Durante uma reunião do G8 na Itália, all the leaders of those G8 nations todos os líderes daquela reunião, daquelas nações do G8, made individual visits to the Vatican to discuss the matter with Benedict XVI. fizeram visitas particulares ao Vaticano para discutir esse assunto com o Papa Bento XVI. In other words, we are beginning to see the fulfillment of Nebuchadnezzar's dream. Em outras palavras, nós começamos a ver o cumprimento do sonho de Nabucodonosor, Perhaps we should say his desire ou vamos colocar assim, o seu desejo to create a global empire that would last forever. de criar um império global que duraria para sempre. Of course, Nebuchadnezzar's global empire didn't succeed. It didn't last long. Porque nós sabemos que o império de Nabucodonosor não foi bem sucedido, não durou muito tempo. For God's prophecies cannot be overthrown. Porque as profecias de Deus não podem ser lançadas fora. And likewise, the global order that's going to establish a global religion E da mesma forma, a ordem mundial que irá estabelecer uma religião mundial under the Holy See sob o domínio da Santa Sé is also not going to last long. também não durará muito tempo. At least not according to the Bible. Pelo menos não de acordo com a Bíblia. The Bible tells us that kingdom will come to an end. A Bíblia diz que este reino chegará a um fim. So now we've noticed something about Bible prophecy. Então hoje agora notamos algo sobre a profecia bíblica. And while we are carrying out our daily lives, Enquanto nós estamos conduzindo as nossas vidas or diárias, we are going to work or to school or to our other activities, enquanto estamos indo à escola, ao trabalho, às nossas atividades, grand movements are taking place. grandes movimentações estão ocorrendo. Things that should interest us if we are Christians. Coisas que deveriam nos interessar se somos cristãos. By the way, no matter who they are, people everywhere are interested in these things. E não importa, na verdade, quem sejam, onde quer que hajam pessoas, eles estão interessados nessas coisas. By the way, if I might just digress for a minute, I want to give you an example Eu gostaria de dar-lhes um exemplo of how this is going to work out. sobre como isso irá funcionar. We already have an example in this world of this same principle. Nós já temos um exemplo neste mundo desse princípio funcionando. The principle of economic unity, political unity, and religious unity. O princípio da união econômica, união política e união religiosa. I want you to think about Europe for a minute.
Eu gostaria que vocês pensassem na Europa por um minuto. Europe was once dominated by the Holy See. A Europa foi uma vez dominada pela Igreja Católica, pela Santa Sé. But in 1798, Mas em 1798, Napoleon was in power in France. Napoleão estava em poder na França. He sent his general, Berthier, down to Rome. Ele mandou seu general Berthier a Roma. He took the Pope captive and sent him into exile in southern France. Ele prendeu, levou o Papa em cativeiro e colocou ele em exílio na França. Ever since then, the Holy See lost its power. Desde esse dia, a Santa Sé perdeu o seu poder sobre a Europa. But in 1957, Mas em 1957, a treaty was signed in Rome. um tratado foi assinado em Roma, It's called the Rome Treaty. chamado o Tratado de Roma, And it established the European Economic Community. e que foi estabelecido aí a União Econômica Europeia. The idea was that all the nations of Europe would join together in an economic consolidation. A ideia era que todas as nações da Europa deveriam se unir em uma consolidação econômica. And this would lay the foundation for political consolidation. E isso iria deitar o fundamento para uma consolidação política. You think it's going to end with political consolidation? E vocês acham que vai terminar em consolidação política? Not at all. Não. It will not end with political consolidation. Não irá terminar aí simplesmente com uma consolidação It política. will end with religious consolidation. Isso vai terminar em uma consolidação religiosa. And it's already happening. E já está acontecendo. Let me explain. Permita-me explicar. Back in 1957, when they signed the treaty in Rome, Quando em 1957 eles assinaram esse tratado em Roma, the leaders of the European nations all went over to the Vatican and they had an audience with the Pope. os líderes da União Europeia todos correram a Roma para terem uma audiência com o Papa. And many of those leaders have subsequently stated that the purpose of this treaty E muitos daqueles líderes consequentemente disseram que o propósito daquele tratado was to establish, or rather resurrect, the Holy Roman Empire. era para ressuscitar o antigo Império Romano Sacro Império Romano. Okay? Economically, their goal was to first establish economic unity by trade agreements and opening the trade relationships between the nations. O primeiro objetivo era estabelecer uma união econômica, abrindo o comércio para a venda e a compra entre as nações europeias. And this would help to develop a political unity E isso ajudaria a desenvolver uma unidade política that would then eventually arise into a controlling supranational government e que finalmente conduziria a uma união que supranational above all the nations government. iria estabelecer um governo que esteja sobre todas as nações. Both of those things succeeded and are progressing today. E ambos os planos sucederam e estão em processo hoje. The European Economic Community became the European Community. A União Econômica Europeia se tornou a União Europeia. In a shift away from the economy Eles tiraram a palavra economia and toward stronger political union. para uma ideia de união política Then mais it forte. became the European Union, Então se tornou a União Europeia, dropping the idea of merely a community. tirando a ideia de somente uma comunidade europeia. Today, the European Union is now a superstate. E hoje a União Europeia é na realidade um superestado. Actually, that was official as of December 1 last year. E na verdade isso é oficial desde 1º de dezembro do ano passado. They've been working on it for more than 60 years. Eles têm trabalhado nisso por mais de 60 anos. And by the way, they imposed it on the people of Europe without their consent. E a propósito, eles impuseram isso para o povo da Europa sem o seu consentimento. For the most part.
para a maioria, with a few exceptions. com umas poucas exceções. In fact, the project at first was a secret. De fato, o projeto a princípio era em segredo. The leaders of the Economic Union made it very clear that they had to do their work without the people of Europe knowing what was going on. Os líderes da União Econômica deixaram bem claro que eles deveriam fazer esse trabalho sem o conhecimento das pessoas da Europa. Well, now it's no longer a secret. Agora não é mais um segredo. It has become public and known as to what has happened now. Isso se tornou público e conhecido tudo o que está acontecendo agora. But remember, this is a project to resurrect the Holy Roman Empire. Mas lembre-se que esse é um projeto para ressuscitar o antigo Império Romano. What was the Holy Roman Empire? O que era o antigo Império Romano? The Holy Roman Empire was basically Europe. Esse Império Romano era basicamente a Europa, When it was controlled by the Holy See. mas controlada pela Igreja Católica, Who Santa Sé, controlled the economy, the politics, and the religion. que controlava a economia, a política e a religião. And incidentally, E incidentemente, already the religious element is starting to rise. já os elementos religiosos começam a se mostrar. Over the last 2 or 3 years, the bishops have been pushing very hard to become, for the Holy See to be recognized in European legal documents as the cultural center of Europe. Há 2 ou 3 anos, os bispos católicos têm forçado de maneira bem consistente para fazer com que se torne de maneira oficial e documentada que a religião católica seja a religião da União Europeia, Giving the church preeminence over all other religions. dando à igreja preeminência sobre todas as outras religiões. So far, they have not succeeded. Até agora eles não conseguiram. So now they're trying something else. E agora eles estão tentando algo diferente. In Europe, there are certain laws that require all businesses and shops, except essential services, to be closed on Sunday. Na Europa já existe uma lei que requer de que todos os comércios, todas as lojas, com exceção de serviços que são essenciais, estejam fechados aos domingos. But now the bishops are pushing for a stronger set of laws concerning Sunday rest. Mas nesse momento os bispos católicos estão tentando colocar mais uma série de leis que agora não só pedirão para fechar as lojas e o comércio, mas que também obriga o povo a um descanso dominical. By the way, Sunday rest has always been a mark of Rome's authority. E a propósito, o descanso dominical sempre foi uma marca da autoridade romana católica. Rome claims to have changed the Sabbath from Saturday to Sunday. Roma, ela reclama a autoridade de ter mudado o dia de adoração do sábado para o domingo. And she still insists that anyone who worships on Sunday E ela ainda insiste que qualquer pessoa que adore no domingo, is actually giving allegiance to Rome. na verdade, está declarando sua fidelidade a Roma. Rome is now pushing for increased Sunday laws in Europe. E a Roma está, nesse momento, trabalhando para aumentar as leis dominicais na Europa. Sunday is recognized by most Christians as the day of worship, O domingo é reconhecido pela maioria dos cristãos como um dia de adoração, even though it's not in Scripture. apesar de não estar nas Escrituras. And so Rome is trying to bring the religious element now toward the front in Então, Europe. Roma está começando a tentar colocar esse elemento religioso como o frontal na Europa. If you would like to get more research done on this, Se vocês quiserem fazer mais pesquisas sobre esse assunto, go to the internet and Google Work Free Sunday. vá na internet, no Google e coloque assim,
dia livre de trabalho no domingo, alguma coisa nesse sentido. It will be written there in Portuguese because because Portugal is part of the European Union. E vocês vão ter algo escrito em português porque Portugal faz parte da União Europeia. You can read about the agenda of the Holy See and other Christian churches that are collaborating together with her. E vocês vão ver lá a agenda da Santa Sé e outras religiões cristãs que estão colaborando To com strengthen a Igreja the Católica religious element of Europe. para fortalecer o elemento religioso da Europa. So now we see the progress. Então nós vemos esse progresso nesse momento. Economic unity União econômica leads to political unity, leva a uma união política and it will lead to religious unity. e levará para uma união religiosa. But not just in Europe. Mas não somente na Europa. The Bible tells us that it's going to be all the world A Bíblia diz que vai ser ao redor do mundo inteiro that's going to come together in unity. que irá se unir nessa unidade. In fact, right at this time, there is a movement developing to create trade and economic unions in 10 different regions of the world. De fato existem nesse momento, estão sendo trabalhados a criação de setores econômicos, 10 setores econômicos mundiais. In fact, the world is divided into 10 separate regions. E de fato a Terra está dividida em 10 regiões principais That are intended to be an intermediary step toward globalization. Que é passo intermediário para a globalização. And they're already beginning trade agreements and economic relationships within these 10 regions. E eles já estão fazendo tratados ou acordos comerciais entre essas nações. One of those 10 regions is the European Union. Uma dessas 10 regiões é a União Europeia. That's the most highly developed of them all. Essa é a mais altamente desenvolvida de todas. And it is a model that they're using to develop the others. E é um modelo que está sendo usado para desenvolver os outros. Another one of those unions is the North American Union with Canada, United States, and Mexico. Uma outra é a União Norte-Americana com Canadá, Estados Unidos e México. And they're trying to bring these nations together in one economic union leading to a political union. E eles estão tentando trazer essas nações a se unirem para criar uma união econômica e depois uma união política. Another region that may be familiar to you is the Mercosur region. E uma outra região que pode ser que seja familiar a todos nós é o Mercosul. Have you ever heard of Mercosur? Já ouviram falar de Mercosul? You know this region. Vocês conhecem essa região? For the first time, Pela primeira vez when I came into Brazil, que eu cheguei ao Brasil, there was a sign that said, havia uma placa que dizia: all Mercosur citizens go this way, todos os cidadãos do Mercosul vão nessa direção and all others go that way. e todos os outros vão naquela I was direção. on the other side, I had to go that way. Então eu era um dos outros, que eu tinha que ir na outra I had no direção. choice. Eu não tinha escolha. But I've known about Mercosur for a while. I had known about Mercosur. Eu já sabia do Mercosul por algum tempo, já há algum tempo. But this was the first time I've come to Brazil many times. Mas eu já tinha vindo ao Brasil algumas vezes, mas essa foi a primeira vez. I love coming to Brazil. Eu amo vir ao Brasil, I love this country. eu amo o seu país. But this was the first time I saw these signs that tells me that the Mercosur Union is progressive. Mas essa foi a primeira vez que eu vi essas placas que diziam que o Mercosul está se progredindo. There are other regions also. Existem outras regiões também. There is an African Union being developed. Existe uma União Africana sendo desenvolvida. There is a South Pacific region being developed. Existe uma região do sul do Pacífico sendo desenvolvida. There's one for Northeast Asia and one for Southeast Asia. Também um para a região nordeste da Ásia e outro para a região sudeste One da for Ásia. Central Asia. Outra para a Ásia Central. And there are a few others, and I don't remember which ones. E alguns outros que eu também não me lembro o nome exatamente.
but there are 10 of them. Mas são 10. These are preparatory to political unions within these 10 regions. E esses são preparatórios para uniões políticas dentro dessas regiões. And they are a foundation for the future global political order. E elas são o fundamento, o alicerce para a futura ordem política mundial. I've been studying these things for quite a few years now. Eu já tenho estudado essas coisas já há alguns anos. And in the last couple of years, I've noticed something. Nos últimos 2 anos eu tenho descoberto algo. And that is the environment. E isso é a questão do meio ambiente. The environment is also being used to turbocharge political regions. O meio ambiente também tem sido utilizado para dar uma força para essa união política And to increase globalization. e para aumentar essa globalização. The environment has become a concern for multitudes of people around the world. O meio ambiente tem se tornado uma preocupação para a maioria das pessoas ao redor do mundo. And I'm sure that the Gulf oil crisis concerns all of us. E eu tenho certeza que a crise do óleo, do petróleo no Golfo é algo que preocupa todos nós. We're all hoping that British Petroleum will get that thing under control and very soon. E todos estão esperando que o petróleo britânico tome o controle dessa situação em breve. But the environmental problems that this world faces Mas os problemas ambientais que esse mundo está passando are actually in debate. estão, na verdade, em debate. There's two sides to the argument. Existem 2 lados do debate. And I don't want to get involved in the politics, discuss the politics of it all with you. Eu não quero estar envolvido em políticas e discutir políticas com vocês. But the point I want to make here is that global leaders are now using the environmental crisis O que eu quero declarar aqui para vocês é que os líderes mundiais estão usando essa crise ambiental, or the perceived environmental crisis, Or based essa- on your perspective, essa notada crise ambiental, to engineer more globalized centralization of politics. para orquestrar mais globalização ou centralização do poder político. President Obama is very committed to pushing for global controls over nations. O presidente Obama está trabalhando duro para colocar também controle global sobre todas as In nações, order to fight environmental problems. com o objetivo de resolver esses problemas ambientais. And so are the leaders of many nations. E assim também são os líderes de muitas nações. If they are successful in increasing the power of the United Nations or a branch of the United Nations, Se eles forem bem-sucedidos em aumentar esses ramos das Nações you Unidas, are going to face changes here in Brazil. vocês vão ver mudanças aqui no Brasil. Changes to the way you conduct your lives, Mudanças na maneira como vocês conduzem suas vidas, the way you spend your money, na forma como vocês gastam seu dinheiro, the way you transport yourself from one place to another. na maneira como você vai e vem de um lugar para outro. All of it is going to affect us in North America as well. Também tudo isso irá nos afetar na América do Norte. If they are successful, it will help to increase the power of centralized political global order. E se isso é bem sucedido, eles vão conseguir aumentar e centralizar o poder político mundial. Bible prophecy tells us A profecia bíblica nos diz that when there is centralized economy, que quando houver uma economia centralizada, centralized politics, política centralizada, there will then come centralized religion. então virá uma religião centralizada. Unless you are studying prophecy, it'll bypass you. E a menos que estejamos estudando as profecias, isso irá passar por nós sem perceber. Current events are showing us consistently how the Bible is true.
E esses eventos atuais estão nos mostrando consistentemente como a Bíblia é verdadeira. I believe that in the last days there are going to be people who are going to face a serious problem. E eu acredito que nesses últimos dias haverão pessoas que irão se defrontar com problemas muito sérios. That problem is going to be a question of whether or not to follow the worship demands of the global religion, E essa questão será se seguirá ou não a demanda de adoração dessa união global, dessa religião global, or follow the Bible. ou seguir a Bíblia. Every one of us is going to have to make that choice. Todos nós temos que fazer essa escolha. And I hope E eu espero that every one of us here in this room tonight que todos nós que estamos aqui nessa sala is going to hoje choose to follow the Bible. vamos escolher seguir a Bíblia. Because Jesus Christ gave us this Bible. Porque Jesus Cristo nos deu essa Bíblia. This is Jesus' word to us. Essa é a palavra de Deus para nós. It's the way He speaks to us and teaches us. É a maneira que Ele fala a nós e nos ensina. And when you study the Bible, you have insight and understanding that nobody else has. E quando você estuda a Bíblia, você tem uma perspicácia e um entendimento que ninguém mais tem. Nobody in the whole world will have as much information and understanding and perception as you do. Ninguém no mundo inteiro vai ter esse entendimento e percepção e compreensão que você tem. In the Psalms it says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. No Salmo é dito que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. If you want to understand prophecy, you've got to understand the Bible. Se você quer compreender profecia, você tem que compreender a Bíblia. If you want to understand salvation, you've got to understand the Bible. Se você quer compreender a salvação, você tem que compreender a Bíblia. You can't just expect good feelings to get you to heaven. Você não pode esperar que sensações vão levar você para o céu. You can't expect ritual to get you to heaven. Você não pode esperar que rituais e cerimônias possam levar vocês para o céu. You can't expect your mother or your father or your husband or your wife to get you to heaven. Você não pode esperar que o seu pai, sua mãe, ou seu esposo leve vocês para os céus. You must study the Bible and know the Bible yourself. Você deve estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia por você mesmo. And through the Bible, you can know Jesus Christ like you have never known Him before. E através da Bíblia você pode conhecer Jesus Cristo como você nunca conheceu Jesus antes. is the author of prophecy. Ele é o autor da profecia. I've heard ministers even say sometimes Eu escuto ministros, pastores que dizem às vezes that we don't need prophecy, we just need Jesus. que nós não precisamos de profecia, só precisamos de Jesus. Wait a minute, folks, wait a minute. Espera um minuto, amigos. Jesus gave us the prophecy. Jesus deu a profecia. The prophecies are about Jesus, As profecias são relacionadas a Jesus, including His second coming. incluindo a sua segunda vinda. How can we say that we don't need prophecy? Como podemos dizer que não precisamos de profecia? If we didn't need prophecy, Jesus would have never given it to us in the first place. Jesus would have never given it to us in the first place. Se nós não precisássemos de profecia, Jesus não nos teria dado em primeiro lugar. Everything in the Bible we need. Tudo que está na Bíblia nós precisamos. You know, somebody says you don't need the Old Testament. Algumas pessoas dizem, não, você não precisa do Antigo Testamento. Why do we have it in the Bible? Então por que temos a Bíblia? Ele na Bíblia? Why is it part of the canon of Scripture? Porque ele faz parte do cânon da Escritura. We don't need the Old Testament. Se nós não precisamos do Antigo We don't Testamento, need Jesus because the Old Testament testified of Jesus Christ. então nós não precisamos de Jesus, porque o Antigo Testamento testifica The de Old Jesus. Testament prophesied of the coming of Messiah. Que é o Antigo Testamento que profetiza a respeito da vinda de Jesus. There are wonderful principles and lessons all throughout the Old Testament. E existem privilégios, princípios e lições ao longo de todo o Antigo Testamento para o povo de Deus hoje. You not only need the whole Bible, you need the insight of the Holy Spirit. Vocês não precisam só da Bíblia, vocês precisam também da perspicácia do Espírito Santo. Jesus sends the Holy Spirit to give us wisdom from Scripture. Jesus nos envia o Espírito Santo para poder nos dar sabedoria das The Holy Escrituras. Spirit reveals the Word of God to us. O Espírito Santo revela a palavra de Deus para nós. But, you know, some people say Mas algumas pessoas dizem some things in Bible are too complicated. que algumas coisas na Bíblia são muito complicadas. I just want to have
a devotional relationship. Eu só quero ter uma relação devocional com Jesus Cristo. Devotions are good and they're very important, by the way. Devoção é bom e é muito importante a propósito. But that's not all. Mas não é tudo. You have to study the Bible and understand the scriptural principles with your mind. Exercise your mind. Você deve estudar e compreender os princípios com sua mente, exercitar a mente. When you determine to study the Bible, E quando você se determina a estudar a Bíblia spend time with it every day, e passar tempo com ela todos os dias, God will open things to you that you've never seen before. Deus vai abrir coisas para sua mente que você nunca viu antes. Anyway, I pray that God will bless you. Enfim, eu oro para que Deus possa As you think about abençoá-los. the things that you've learned tonight about prophecy, E ao vocês meditarem sobre essas coisas que vocês aprenderam essa tarde sobre profecia, and I hope that you'll go and continue to study prophecy, e eu espero que vocês vão e continuem a estudar a profecia, because in it you will find the very things that we can expect to take place in the near future. porque nelas nós encontraremos as coisas necessárias para estarmos de pé no futuro próximo. Jesus said there would be earthquakes at the end of time. Jesus disse que haveriam terremotos no tempo do fim. Have we had earthquakes today in recent times? Nós temos terremotos hoje em tempos recentes. Yeah, we've had whole cities destroyed. Nós temos aí cidades inteiras destruídas. Perhaps the most notable is Port-au-Prince, Haiti. Talvez o mais notável foi o de Porto Príncipe. Jesus said there would be pestilences or diseases that would come. Jesus disse que haveriam pestilências ou doenças que viriam. We've had a few of those recently too, haven't we? Nós tivemos algumas delas recentemente, sim ou não? Some things like SARS and the bird flu and other Algumas coisas pestilences. como a gripe aviária e todas as outras pestilências que houveram recentemente. Jesus said that there would be famines. E Jesus disse que haveriam fomes. And sure enough, today there are famines. E é claro que hoje existe fome. You see, friends, prophecy tells us what's coming. Então vejam que as profecias nos dizem o que está acontecendo. We need prophecy so that we may be warned that it is coming. Nós precisamos da profecia para que possamos estar alertas para o que está por vir. But Jesus said, when you see these things begin to happen, E Jesus disse que quando virmos essas coisas começarem a acontecer, lift up your head, olhem, levantem os seus olhos, for your redemption draweth nigh. porque a sua redenção está próxima. Jesus is coming soon, Jesus está voltando em breve. and I'm looking forward to that day. E eu estou ansioso por esse dia. And I pray that you are looking forward to it also. E eu estou orando para que todos nós, todos vocês estejam também ansiosos por esse That dia. you will not neglect the study of the Bible, Que vocês não negligenciarão o estudo da Bíblia. so that every day you can renew your relationship with Christ. Para que todos os dias possamos renovar a nossa relação com Cristo. But also so that He can teach you what is to come. Mas também para que Ele possa ensinar-nos o que está por vir. Deus te abençoe. Amém.